Eu peço desculpas a vocês, mas esse vídeo aqui vai ser um pouco longo. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. Há alguns anos atrás, quando teve a campanha máxima de difamação a respeito do meu nome, feita pela esquerda, depois teve uma pela direita também, eles fizeram esse vídeo aqui, ó, quem é Nando Moura? Em conjunto, na época, com PC Siqueira, Cauê Moura, e eu respondi os dois principais. E o vídeo deles chegou aqui a 800 mil visualizações. Além de responder esse vídeo, que eu acho pertinente hoje, eles, como bons ciristas e dilmistas que são, né, é um pessoal ligado à esquerda ideológica. Eles começaram também a campanha total de difamação do Sérgio Moro. Então você tem vários vídeos desse Meteoro Brasil falando, ó, Sérgio Moro, o herói dos tolos, perdão. Como o Sérgio Moro enganou você, a Lava Jato enriqueceu o Sérgio Moro quer Danilo Gentili presidente, Sérgio Moro perseguia pequenos agricultores, Moro antes da fama, contra a corrupção, corruptos apoiam Moro. Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó, para reagir desse camarada aí que é do Meteoro Brasil. E eu vou começar respondendo o vídeo que eles fizeram ao meu respeito. Tem 16 minutos, né? Então você já sabe que um react vai ser longo. Então senta aí, pega alguma coisa para comer. Você deve estar na sua hora de almoço ou qualquer coisa do tipo. E vou responder esse aqui, ó, contra a corrupção, corruptos apoiam Moro. Vou assistir esses vídeos, né, e ver o que eles têm para falar de mim. Eu nunca assisti esse vídeo aqui, o que eles têm para falar de mim e o que eles têm para falar a respeito do Sérgio Moro. O Sérgio Moro eu assisti hoje de manhã e é um festival de besteiras que ele começa se baseando, por exemplo, totalmente no Intercept. O Intercept que foi largado pelo próprio Greenwald, por ser, o Verdevaldo, né, por ser um blog sujo, por ser um blog que fabrica notícias assim como faz o gengivão do Terça Livre, né? E que trabalha junto com criminosos que roubam mensagem e as adulteram depois para imputar crimes sobre as pessoas, crimes que não existem, crimes que foram inclusive referendados por não só o Sérgio Moro, mas pelos juízes das instâncias superiores, né? O que diz respeito ao caso da Vaza Jato, que inclusive a Polícia Federal disse, não é possível atestar a veracidade dessas mensagens. E mesmo que essas mensagens sejam absolutamente verídicas, não houve nenhum tipo de plantação de prova, nem nada do tipo. Tentativa de incriminar injustamente alguém. Lembrando que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está solto, não porque foi absolvido ou inocentado de nenhuma das acusações imputadas a ele, mas por uma manobra no Supremo Tribunal Federal. Então eu vou reagir ao vídeo que eles fizeram para mim, fizeram ao meu respeito. E vamos lá, vamos juntos nessa jornada. Antes de começar, claro, verifique a sua inscrição no canal, seu gostinho, seu chininho. Isso é muito importante. Pode parecer. Nessa época eles escondiam os rostos, né, para falar a respeito. E eu até acho melhor que tivessem continuado escondendo, né, porque o cara aqui parece uma mistura de Smeagol com não sei o que lá. Esse vídeo aqui ele até tá com uma caquinha no nariz aqui, um negócio meio esquisito. Mas vamos lá. É difícil de acreditar, mas houve um tempo, não muito distante, em que a ofensa pura e simples e o vocabulário apelativo eram sintomas da falta de um argumento. Aí apareceu um filósofo que chamava Einstein de burro, duvidava de Newton e assegurava a seus discípulos que era um homem de intelecto superior a todos os outros na história da ciência e da filosofia. Esse é... Mas a sua crítica em cima do Olavo de Carvalho é só o xingamento? A minha crítica a ele é depois que Jair Bolsonaro chegou ao poder, ele tentou fazer a mesma coisa que ele propunha no Imbecil Coletivo, no livro Imbecil Coletivo, que ele mesmo escreveu. Basta ver que os bolsonaristas são imbecis coletivos. Então, o teu argumento é o quê? Que ele usa palavrão? Pô, Vinícius de Moraes, você é um dos maiores poetas brasileiros, eu acho, um músico brasileiro. Você ouve as músicas dele, são coisas maravilhosas, mas você vai ver o cara falando pessoalmente, é um palavrão a cada vírgula. Então a tua crítica em cima do Olavo é o quê? O palavrão? Os argumentos dele, principalmente para falar a respeito do PT, eram argumentos extremamente válidos, cara. O PT foi uma quadrilha que assaltou o nosso país durante muito tempo. Ele ter se tornado um canalha tão grande quanto, e hoje ser uma marionete do próprio Zé Dirceu, porque você veja lá que André Mendonça está pedindo auxílio ao Zé Dirceu para convencer os petistas a votarem nele para o Supremo Tribunal Federal. Então, assim... É isso? É porque ele fala palavrão? É Olavo de Carvalho.
Acompanhando essa alegação frequente de superioridade intelectual, estavam sempre as ofensas, os palavrões e a obsessão por duas partes específicas da anatomia humana. Então, eu não posso provar as coisas que eu estou dizendo, porque você não tem capacidade de você apreender o que eu estou dizendo. Então, o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu. A combinação... Mas se você cortar só o negócio, você vai ver que ele deu o argumento antes. Ele deu o argumento antes e depois o xingou, certo? Se esse argumento é válido ou não, você tem que focar no argumento. Eu acho desonestidade você pegar um recorte disso. Né? Teve um vídeo aqui que eu fiz queimando os livros do próprio Olavo, onde eu falo a respeito da argumentação dele, não que a argumentação dele está inválida, mas que aquilo que ele faz hoje é absolutamente incondizente, né? Não diz respeito àquilo que ele próprio escreveu nos livros. Eu posso dizer, eu li todos, cara, e participei das aulas, até a aula 300, 400 e tal. Então, entre a suposta erudição e o vocabulário chulo, teve um grande... Foi da hora quando ele pegou esse sutiã aí pra dizer das tetas do Reinaldo de Azevedo. Engraçado, cara. O comunicador é isso, cara. Se você tem uma população de analfabetos, grande parte do povo brasileiro é uma população que não tem escolaridade nenhuma, né? Se você vai falar de temas densos, você pode fazer uma piada, você puxa a atenção do cara. Meu pai era professor de linguística, né? Semiótica e linguística. Você tem que puxar a atenção do cara com alguma coisa. As coisas que ficam gravadas no córtex frontal das pessoas são aquilo, ou as coisas que ofendem, ou as coisas que estão relacionadas com o sistema límbico, ou seja, elas puxam algum tipo de emoção quando você fala, seja o riso, seja a indignação, seja no primeiro momento a raiva. Então, nessas circunstâncias, o palavrão ele é uma figura linguística que puxa o interesse das pessoas, que tira as pessoas da inércia do que só falar bonitinho, ajeitadinho e tal. Grande efeito coletivo. Agora, qualquer um que saiba usar meia dúzia de palavrões, qualquer um que não tenha pudor de usar as piores ofensas, pode se sentir um intelectual. É só por isso. Então, por causa dos palavrões, os caras se sentem intelectuais. Vou ser bem sincero pra você, cara. Eu não sou intelectual porra nenhuma. Eu sou um músico que decidiu dar opinião na internet. Gosto de ler os meus livros. Nunca fingi aqui de ser intelectual, cara. Não estou fingindo aqui ser um Cortella, não estou fingindo aqui ser um Karnal, ou Olavo de Carvalho, ou qualquer coisa do tipo. Ou Gago do Morgenstern, que é outro covarde, canalha. Eu não sou nada disso, cara. Sou um cara que é curioso a respeito das coisas. Então você está imputando a mim uma coisa que eu nunca disse que fui. Eu sou o grande intelectualzão da brincadeira. Não, eu sou só um músico, cara, um professor de música. Assim, o que antes era sintoma de falta de argumento, agora virou prova de intelectualidade. E tem que se fuder, acabou! Acabou, porra! É a minha ideia! Entre os discípulos de Olavo de Carvalho, houve um especial que construiu uma fortuna em cima da ofensa. Não que as ofensas proferidas... Isso aqui, cara, foi na época que eu lancei o segundo Mestres do Capitalismo. Você vê como a inveja é um negócio zoado. A inveja não é... Perdão, bati aqui no porta-partitura. A inveja não é quando você vê o outro ter alguma coisa e você quer ter aquela coisa também. Não. Você quer destruir aquilo que o outro tem. Nessa época nós estávamos lançando o Mestres do Capitalismo, acredito que era a segunda edição, o melhor curso de finanças do Brasil, a maior nota do Brasil. E se não fosse, devolvíamos o seu dinheiro. E os caras fizeram essa campanha toda orquestrada. Era Felipe Neto, Cauê Moura, Cabiçulinha, PC Siqueira e esse canal aqui. Por isso que eu estou respondendo só agora. Foram tantos, cara, ao mesmo tempo. Rafinha Bastos, todos dispostos a destruir e assassinar a reputação de uma pessoa, que era eu. Depois isso aconteceu com a direita também, mas aí você vê como a esquerda é canalha. Por esse discípulo sejam especiais. Ele usa palavrões que todos conhecemos, mas que poucos de nós têm coragem de usar de maneira tão recorrente e tão banal. Bicho, eu peço perdão a você, mas eu sou um cara do rock and roll. Eu fui criado no rock and roll e lá é só palavrão, brother. Porra pra gente é vírgula, entendeu? Então eu fui criado no meio do rock, porra, num bar de rock, que é o quê? É isso.
Então, A desculpa pior se eu te parte ofendi. do léxico de Nando Moura sempre esteve reservada às mulheres. Nossa, então eu sou o cara que mais ataca as mulheres. Pô, eu acho que eu ataquei muito mais homem do que mulher. Só que vocês escondem as outras respostas, né? Eu tô falando aqui, ó, não sei o que lá, vagabunda. Cara, você escondeu outra resposta. Porque eu sempre respondo aquilo, meu irmão, que é condizente ou equalitário à canalice do cara. Às vezes, eu me arrependo, que nem na última live que eu fiz ali com o Arthur e o Marcelo Brigadeiro. Eu me arrependo de não ter semântica suficiente para ofender mais essa pessoa. E coloca o quê? Coloca o meu filho que morreu no meio, coloca a minha mãe que morreu. Você está cortando a resposta aqui. Qual foi a outra resposta? Tá pegando só uma resposta, colocando aqui. Eu vou tratar, por exemplo, uma pessoa como a Suzane Richthofen como? A Elisa Matsunaga como? Uma pessoa que é avilta, né? Com essas pessoas aí passaram todos os limites, né? Aviltam contra a própria noção humana. Mas chega lá uma pessoa mentindo a meu respeito, me ofendendo, enchendo o saco, mandando várias mensagens, eu vou lá e xingo mesmo, meu irmão. Não interessa pra mim se é mulher ou homem, não. Aliás, é até equalitário, né? Estou tratando os dois gêneros da mesma forma. A menina só comentou aqui, eu sou mais o Felipe Neto, lá é o lugar de piranha mesmo, o que você tá fazendo? Ah, eles pegaram esse vídeo do PC Siqueira, foi tudo orquestrado na época. Você vê primeiro que é um fake. Qual o nome da menina aqui, ó? Canal Bosta. Não é uma mulher. Primeiro é um fake, certo? Então é um fake. E depois você cortou, como o PC Siqueira é um grande safado, ele cortou todas as ofensas feitas antes. Aí só pega a minha resposta lá. O que ela falou antes? Fala pra mim, cara. Agora vocês nunca fizeram quem é um PC Siqueira. O cara, manda a foto da filha, por favor. Manda a foto da filha aí. Né? Nunca fizeram quem é PC Siqueira. Que depois de um mês foi lá a polícia fazer busca e apreensão na casa do cara. O cara tendo feito o que fez. Aqui. Mano, começa a ficar bad vibe, perde até a graça, tá ligado? Sempre com palavrões de conotação sexual. É sempre com palavrões de conotação sexual. É vadia, é piranha, é puta, é... Não, como se eu não ofendesse os da área masculina também. Agora esse cara aqui, que é o capacho do Felipe Neto, é interessante, né, cara? Porque esses caras são condenados na justiça porque eles se cansaram não só de me ofender, aí foram ofender a minha esposa. E aí inventaram a respeito da minha esposa. E são condenados à difamação por causa disso. Não o Clayson, mas o vagabundo amigo dele, o Henry Bugalho. Ele pegou uma pessoa que está ausente do debate público, que é a minha esposa, colocou uma foto lá no canal dele para achincalhar. Para achincalhar. Uma pessoa que eu tô junto... Então assim, se eu odeio as mulheres, olha, eu fui criado... Minha mãe e minhas 3 tias. Fui criado por essas 4 mulheres. Né? Fui criado por essas 4 mulheres. Estou com a minha esposa há 20 anos. Para mim é a pessoa mais importante da minha vida. Mais importante da minha vida. E sem ela eu sei que eu não sou nada. E já cansei de falar isso aqui no canal. Então, é a tentativa... Se você... Aí você fala, não, ele odeia as mulheres. Ele odeia... Do que você está falando, cara? Eu odeio gente canalha. E gente canalha tem do sexo masculino e do sexo feminino. Tá? Então, desculpem. Biscate, sempre com conotações sexuais. Se você vê pessoas com comportamento do tipo Nando Moura, que tem ódio às mulheres... Quantos vídeos esse cara já fez me difamando, brother, pra puxar o saco do patrão dele, que é o Felipe Neto? Ele é a ponta de lança do Felipe Neto, né? Até em diversos momentos ele vai lá e se humilha pro Felipe Neto. O Felipe Neto veste ele de Homer para ele ganhar a miséria que ganha no final do mês. Nossa. E que tem esses xingamentos às mulheres com conotações sexuais, você precisa orientar essas pessoas a buscar um psicólogo. Minha esposa é psicóloga, cara. Estou com ela há muito tempo, desde os 19 anos de idade. Ofensas. Não basta saber ofender, é preciso saber quem ofender. Nando Moura chegou nessa distinta plataforma de vídeos em 2011 para divulgar a sua banda chamada Pandora 101. Não, pelo contrário, cara. Eu entrei nessa plataforma quando eu já decidi não subir mais no palco com Pandora 101, que estava de saco cheio do cenário
musical brasileiro, não aguentava mais sentir aquele cheiro de maconha antes e depois de show. Sempre achei uma porcaria aquilo. Então eu já não subia mais no palco. Foi no momento em que eu taquei o foda-se pro próprio Pandora, eu falei, mano, que se dane, cara, não vou tocar mais, isso aqui é só encheção de saco, dor de cabeça, sabe? Eu vou fazer minhas músicas aqui de boa. Pelo contrário. Então eu entrei na plataforma quando eu realmente liguei o foda-se, não para divulgar minha banda, cara. Não para divulgar minha banda. Embora tenha vídeos onde eu falo, ó, gostou? Tá aqui o meu CD, esse é o CD da minha banda e tudo mais. Mas não foi para divulgar ela, até porque vendi pouquíssimo. Ainda tem CD aqui. Ninguém tá afim de comprar um CD, mano. Naquela época a gente já não tinha mais ninguém afim de comprar um CD. Nem nada do tipo. Então é uma alegação falsa, uma alegação mentirosa. As letras da banda carregam a mesma violência verbal que mais tarde tornaria Nando Moura famoso na plataforma. É engraçado, né? Que assim, primeiro, eles pegam a música aqui que é o Pátria Traída. Mas o Pátria Traída, embora esteja lá a banda Pandora 101, foi a primeira letra que eu usei um palavrão. Porque eu já tava de saco cheio. Eu falei, cara, eu só posso expressar o meu sentimento artístico a respeito daquilo que nós estamos vivendo no Brasil se eu falar palavrão, pô. E eu vou falar em português. Foi a segunda letra que eu fiz em português. A primeira foi Saudade, depois foi essa. E foi a primeira letra que eu usei algum palavrão. Um palavrão. Porque eu falei assim, é a única forma que eu tenho para expressar a raiva. E a música, ela é isso. Ela é também um retrato artístico, né? Uma fotografia da alma da pessoa naquele momento. Então essa letra tem muito palavrão, sim, eu estava indignado. 60 mil homicídios por ano, a maior roubalheira que esse país já viu, drogado em todo canto. O Haddad querendo colocar a bolsa crack na Cracolândia naquela época, né? Então assim, você fica indignado ou não? Ó? Drogado de merda no meio da rua. Você é um vagabundo e quem paga sou eu. Tua bebida, tua droga, teu crack. É ou não é? O cara tá lá no meio da rua, meu irmão, quem paga é o contribuinte, pro Estado cuidar dele. Ele tá de qualquer jeito, é o contribuinte que paga. Vejam lá a situação da Cracolândia, é você que tá pagando aí em casa. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Mas você não vai matar mais um dos meus. A letra segue. Cara, eu não quero que ele mate mais um amigo meu, eu não quero ver mais um amigo meu baleado por um drogado no meio da rua pedindo celular. Como foi naquela época lá, tinha o Bonerges, né? Levou um tiro na coluna, ficou tetraplégico. Não quero ver isso mais, desculpa, cara. E aí, tem puto, tem vagabundo, tem... a letra tem bastante palavrão. Foi isso que te ofendeu? Não te ofendeu a causa para essa música? O que causou essa música? Foi o palavrão da música que te ofendeu? Antecipando a obsessão ideológica e o palavreado que se tornariam a marca de Nando Moura. A aversão à bebida presente no primeiro verso não combina com os hábitos de Nando Moura. A aversão à bebida não combina com os meus hábitos. Quando foi que tu me viu bêbado? Ou bebendo alguma coisa? Eu contei a história. A única vez que eu bebi na minha vida foi quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tava num coquetel tava inclusive o Laerte, esses caras cartunistas, um coquetel onde meu pai foi dar uma palestra, né, professor de semiótica, em Ilhabela. E aí tinham duas atendentes lá bonitas, eu, aquele idiota com 15 anos de idade, decidi beber pra caramba. Foi a única vez que eu bebi demais, e foi uma vergonha, né? Meu pai me levou depois pra um restaurante, eu vomitei em cima da pizza com todo mundo do lado, horrível, horrível. Foi a única vez que eu bebi na minha vida. Eu não bebo, então como que você pode dizer que não condiz? Por que você tem que mentir ao meu respeito? Eu não bebo. No máximo eu gosto de pegar um amaretto e depois do almoço tomar um golinho desse tamanho. Eu acho gostoso o amaretto. Mas não bebo, cara. Por que você diz que não condiz? Quem ousou apontar essa contradição foi chamado de cristão jujuba de merda. Pois é, tá aqui eu falando, meu Deus do céu. Jesus bebeu o que na última ceia? Foi vinho. Eu tomo uma taça de licor depois do almoço, e daí? Vai se fuder, cristão jujuba de merda. Pô, o cara tá pregando aqui pra mim quando um negócio não foi. Eu não bebo, cara. Só porque tem um licor atrás de mim.
Então, desculpa, cara, mas continua sendo válida a frase do palavrão. O palavrão serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável. Seja como for, o teor violento e ofensivo das letras do Pandora 101 foi incapaz de dar a Nando a fama que ele buscava. É verdade, cara. E assim, na época, no Pandora 101, a gente tinha milhões de plays no Guitar Flash, né? Nossa, tá escura a câmera, hein? Não sei porque tá escura assim. Mas enfim, tinha milhões de plays no Guitar Flash. Vou só acender a luz aqui. Não sei porque tá tão escuro. Acho que o dia tá meio escuro. Deixa eu abrir aqui um pouco a janela. Só que aí vai... A cortina, perdão. Aí vai fazer com que o som fique com mais reflexo. Vou abrir aqui, ó. Então assim, primeiro, fazer sucesso com heavy metal dentro do Brasil não é fácil, e eu nem achei que isso fosse acontecer, mas eu já estava muito estabilizado como professor de música, como produtor, já tinha minha agenda cheia e tal, isso que me possibilitou falar o que eu quisesse na internet, né? Então é verdade, esse sucesso na música, que se vocês acham que é sucesso ser uma Anitta, um MC Gui, primeiro, eu nem nunca quis e eu nem nunca fiz música para isso, tá? Preciso direcionar melhor as ofensas. E no YouTube foi exatamente isso que o Nando Moura fez. Ele dirigiu seus ataques a produtores de conteúdo muito mais... E os caras vêm falar desse negócio aí de ataca a mulher. Tem uma música minha chama Tear of the Queen. Teve uma ex-namorada minha de muitos anos atrás na Holanda que foi estuprada. Eu fiz uma música a respeito disso chamada Tear of the Queen. Então veja como os caras eles distorcem as coisas. Como eles distorcem, sou o cara que ataca as mulheres, um cara que... Essa música Tear of the Queen, do primeiro CD, Sealed Penis, fala a respeito disso, fala do sentimento que é terrível, de absolutamente impotência e tal, né? Então, e os caras vêm com essa, sabe? Então, assim, é um absurdo, né? Maiores que ele. Cauê Moura foi um dos primeiros. Para Nando, fazia sentido escolher Cauê como alvo. Em 2013, Cauê tinha acabado de receber o Shorty Awards em Nova York. Ah, então eu o escolhi porque ele tinha recebido o Awards. Não era porque era um dos caras mais vistos e ofendia constantemente e recorrentemente, né, todos os cristãos que existem. Ofendia a fé das pessoas. Dizia lá que tinha que, sei lá, praticar necro, a outra palavra é filia. Só para não pegar aqui pelo algoritmo do YouTube. Então assim, não teve motivo nenhum para fazer a contraparte do Cauê Moura? Não teve motivo nenhum para descer o cacete nele? York, e já era um dos maiores nomes do YouTube no Brasil. Hey, welcome, man. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Cara, você vai falar do cara que tem visibilidade, é isso mesmo. E sempre no YouTube foi assim, veja o vídeo de vocês, quem é Nando Moura. Vocês estão falando ao meu respeito, e é um dos vídeos mais assistidos do canal de vocês, com 800 mil visualizações. I have to thank all the fans. I don't remember. Mas vocês... Okay. But mostly I have to Mas thank vocês Brazil, dizerem que não tinha motivo nenhum para falar a respeito disso. I wouldn't have anything to complain about, and I wouldn't be here today. So thank you, Brazil, for being so messed up. Bora até louco, galera! Atacando Cauê, Nando poderia trazer um pouco da audiência dele para si. A oportunidade de atacar veio quando Cauê noticiou, ao seu modo, o fim do papado de Bento XVI. O Papa Ratzinger disse que estava velho demais para ser Papa, deixou de ser Papa, fim da papada, acabou o Papa. E agora com a saída do Papa começaram os rumores, as teorias da conspiração. Eu acho que ele não estava velho não, eu acho que ele tá doente, ele tá morrendo, ele quis sair. Eu acho que descobriram que ele é pedófilo, hein? Não é por nada não, mas tô achando que o bicho ali, ó... Eu sabia que esse nazista ia renunciar a hora ou outra porque ele quer voltar, ele quer ressuscitar o Hitler. Porém, alguns desses rumores estão sendo levados um pouco mais a sério. Nando Moura reagiu. Então, o cara tá falando aqui, né, na parte dos rumores, nazista, pedófilo, um monte de coisa o cara tá falando. E aí eu fiz um vídeo, Cauê Moura, ele é burro ou ele é idiota? E aí os caras olha lá. Esse vídeo, o título abertamente ofensivo, já mostra. O que ofende sou eu, perguntar se ele é burro ou é idiota. Não é o Cauê Moura ter falado essas coisas sobre o Papa.
Pô, que demais. Que Nando Moura entende como sendo debate. E o conteúdo do vídeo revela que Nando detesta Cauê por não tomar como verdade as teorias conspiratórias. Sobre Cauê Moura, Nando disse: ele é idiota porque raciocina em cima dos fatos do establishment e do conhecimento medíocre que ele recebeu do MEC. E continua sendo verdade hoje em dia. Continua sendo verdade hoje em dia. Talvez, para ser considerado inteligente por Nando, Cauê precisasse se render a uma das conspirações que Olavo de Carvalho divulgou naquela ocasião. Qual a mais era? conhecida delas envolvia uma fraude financeira no Vaticano e não possuía nenhuma fonte, além das invenções de um outro conspiracionista italiano. Primeiro, eu nunca nem li este artigo de Olavo. Tá? Você está falando aí de um artigo que o cara fez, li os livros, participei das aulas. Esse artigo eu nunca nem li. E hoje você está vendo, porra, 2 anos depois você está vendo aí, cara, o Banco do Vaticano envolvido em uma série de coisas, né? Até o próprio Papa Francisco não está em cima disso. Ora. Cauê, ao contrário de Nando, ainda não estava inteirado do mundo ficcional que Olavo de Carvalho estava construindo. E só por isso seria burro ou idiota. No mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Você veja que o lance é você pega lá a sua crítica, baseia o cara, não, porque é nazista, porque o Papa Ratzinger era nazista, porque o Papa Ratzinger é pedófilo e tudo mais. Isso aqui tá tudo certo. O cara falar que o cara é burro e idiota e contestar esse tipo de coisa, aí já foi um pouco longe demais, né? Toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Essas ofensas são algumas das primeiras espalhadas por Nando no YouTube, mas não seriam as únicas. Nos anos seguintes, ele se esforçou para identificar os grandes canais da plataforma, atacá-los e, de quebra, morder um pedaço das suas audiências. Mas se aquilo que eu estou falando é mentira e é revoltante e não tinha nenhuma conexão com a realidade, por que as pessoas prestaram atenção naquilo que eu estava falando? O que se comprovou de fato? Aquilo que eu falava não tinha nenhuma conexão com aquilo que as pessoas mesmo estavam vendo? Por que se inscreveram no canal? Porque existem canais gigantescos que eu nunca ataquei, ou que eu os elogiei, inclusive. O próprio Whindersson Nunes, no primeiro momento, foi elogiando o Whindersson Nunes e ganhei muito mais inscrito. Você ganha muito mais hater quando você fala de um youtuber famoso como Cauê Moura, por exemplo. Os caras da audiência do Cauê Moura me detestam até hoje. E é um preço que você paga, pô, por falar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Agora, quando um argumento ou quando algum discurso que o cara está falando, ele está alcançando milhares de pessoas, vai falar a respeito deste argumento, né? A operação foi repetida dezenas de vezes ao longo dos últimos 5 anos. Nando Moura cresceu na plataforma. As ofensas se tornaram mais comuns, ao passo que as guitarras eram esquecidas e viravam enfeites na parede. Memórias de uma pretensão artística já esquecida. Eu continuo tocando, só que eu não toco pros outros, porque eu acho que ninguém tá nem aí. Eu toco os meus instrumentos, as minhas guitarras aqui, quando eu quero fazer alguma coisa. Lancei agora O Homem da Gengiva Imunda, falando a respeito do Alan dos Santos. Mas para mim, vocês do Brasil, do Meteoro Brasil, são tão imundos quanto o Terça Livre. Vocês do lado de o Intercept, do lado de Fórum Brasil, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo, e eles lá junto com o Brasil Sem Medo, Mídia Sem Máscara, Senso em Comum. Para mim é 2 estratos do mesmo lixo, só que com visões ideológicas diferentes aí. Aí quando você encontra um cidadão que questiona as coisas, que está buscando só expressar aquilo que pensa no seu próprio canal do YouTube, vocês vão lá e fazem um vídeo difamando. Chamada de amortista por um Nando Moura vestido de mulher. PC Siqueira foi comparado a um tá falando da Jujaltz daquela época lá, que eu fiz os ovos aqui. Não, ela mesmo fala que é a favor do aborto, não tô mentindo, não. Esse vídeo foi bem engraçado. Um Nando Moura vestido de mulher.
PC Siqueira foi comparado a um cachorro. Felipe... Ah, pobrezinha da Melicinha, depois ela perdeu o focinho, tem até o vídeo aqui no canal. Eu acho uma ofensa a minha cachorra ser comparada àquele traste, de verdade. Neto, outro alvo frequente, não falhou ao perceber a estratégia de Nando Moura, que agora, além das ofensas, passava a se apoiar em calúnias. O cara vê que vai ganhar dinheiro e inscrito e seguidor atacando. Eu fiz isso, não faz sentido, eu compreendo. Eu fiz xixi. Não, eu acabei de perder um processo pra ele porque fiz uma animação dele com o Papai Noel. Uma animação que inclusive ele vendeu camisetas, né? Eu explico lá no Flow, tá lá o malacóide hebraico e tal. Você acaba perdendo a sua paz de espírito. Agora, se foi legal fazer aquela animação do Kleber, porque ele não foi atrás do Kleber, que foi o cara que desenhou e que postou, veio atrás de mim. E aí a Justiça do Rio de Janeiro tem até o voto da desembargadora. Dois juízes divergiram, acharam que não, que Felipe Neto não merecia ganhar nada, e 2 juízes falaram, não, ele sofreu muitos danos psicológicos com essa animação do Papai Noel. E aí a Justiça do Rio de Janeiro entendeu que é justo eu pagar a ele uma indenização por uma animação que ele próprio vendia camisetas ao respeito. Eu nunca caluniei ninguém, tanto que não faz sentido ter um... Não, mas China, inclusive a Justiça o obrigou, ele junto com o Brasil 247, com o Diário do Centro do Mundo, o obrigou a tirar uma notícia falsa do ar ao meu respeito. Né? Depois, na segunda instância, falaram, não, ele não teve nada a ver com isso. Foram os outros blogs, os amigos dele, que fizeram a notícia, mas ele divulgou a notícia. E ele foi obrigado pela justiça a tirar. E os seus companheiros do Brasil 247, do Diário do Centro do Mundo, toda essa revista Fórum, tal, estão condenados pela justiça por espalharem calúnia ao meu respeito, quando eles disseram que o Ministério Público havia pedido a minha prisão. Total de 0 processos recebidos. 0. Nunca fui processado por não faz sentido. Só que o que eu mais vejo são as pessoas caluniando mesmo. Calúnia, pra quem não sabe, é quando você imputa alguma atividade ilegal a uma pessoa. Então o cara me calunia de chegar e falar... Onde que eu imputei? Frauda coisa, ele extorque pessoas. A sua propaganda foi tirada do ar pelo CONAR, e você nunca mais recorreu à prática, por exemplo, de fazer ligações para conhecer a sua manchão do mamão. Lembrando que isso é uma prática, diz que Papai Noel, diz que Mônica, diz que astrólogo, diz que Walter Mercado, tudo isso foi proibido da televisão brasileira. E é uma prática ilegal, parece que agora dentro do YouTube também. A sua propaganda foi tirada do ar. Então isso se mantém. E aquele lance... que ele fez aquele vídeo levando o seu público infanto-juvenil para os sites mais absurdos, e ele sabia que naqueles sites continham as coisas mais absurdas que alguém pode ver, ele entrou em um acordo com o Ministério da Justiça, prometendo nunca mais fazendo algo com isso. Né? E quer que fique por isso mesmo. Estratégia. Qual a minha estratégia? No começo do século XX, houve esse brasileiro chamado Assis Chateaubriand, ou Chateau. Jornalista, Chateau teve uma história improvável e se tornou um magnata das telecomunicações brasileiras. O conglomerado dele se chamou Diários Associados e incluiu jornais, emissoras de rádio e até a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi. Bem documentada, a biografia de Chateau destaca 2 estratégias que ajudaram esse homem a chegar lá. No início da carreira, escrevendo para jornais pequenos, Chateau se esforçava para provocar debates com colunistas famosos que tinham mais espaço que ele em jornais muito maiores. Assim, Chateau parasitava a reputação de outros jornalistas enquanto construía a fama com a qual ele sonhava. Mas tinha motivo para o debate ou não? O debate de ideias... de pessoas. Vocês fazem, o canal de vocês tinha o quê? 100 mil inscritos. Vocês fizeram lá um vídeo. Quem é o Nando Moura? Ganhou quanto? Vocês estão fazendo hoje uma campanha de difamação em cima do Sérgio Moro. Ganhou quanto? Cara, é isso, cara. Quem está em evidência é chamado para debater ideias. Desde quando isso é ruim? Ou gera repulsa, revolta nas outras pessoas que têm o direito de expor também a sua repulsa, a sua revolta, a sua indignação. Né?
A segunda estratégia usada por Chateau era a de oferecer favores a políticos e grandes empresários, favores pelos quais ele não cobrava nada, pelo menos não imediatamente. Dessa maneira, algumas das pessoas mais poderosas do Brasil ficavam em dívida com o Chateau. Combinadas, essas duas estratégias podem ser resumidas em um verbo: chatosar. Ao atacar os grandes canais do YouTube brasileiro, parasitando suas reputações, Nando Moura chatosou como ninguém. Ao entrevistar um candidato e oferecer a esse candidato a audiência conquistada através do parasitismo, Nando chatosou ainda mais. Não dá pra dizer que não deu. Cara, o Jair Bolsonaro, ele era talvez a única opção viável, porque era ou você votar na quadrilha que nos assaltou durante 16 anos, ou votar em quem não tinha a menor chance de ganhar. Isso aí está provado pelos números, tá? E eu vi, sim, Jair Bolsonaro uma grande esperança para esse país. Uma grande esperança. Que ele pudesse mudar as coisas. O que ele está fazendo? Tudo que o PT quer, porque senão o PT volta. E aí o que eu fiz? Desci o cacete nele. Pau nele. Que é isso que o eleitor tem que fazer. Eu não tenho um grande império da comunicação e nem quis criar isso. Quem fez foi o Alan dos Santos, inclusive com verba pública. Eu tenho o meu canal, onde continua da mesma forma. Eu coloco o meu celular no império de comunicação. Eu pego o meu celularzinho, coloco em cima do meu porta-partitura, que é o mesmo há mais de 15 anos, e tá até com as pernas tortas aqui, e falo a respeito das coisas que eu penso. Se isso é ruim para você, cara, se a iniciativa individual de uma pessoa de acreditar em um político, de se colocar ou tentar se colocar dentro do debate público, de peitar os grandes tubarões aí sim, pelo menos da plataforma do YouTube, se isso é ruim para você, desculpa, cara, mas eu acho que você não sabe viver em um regime democrático. Acho que você não sabe viver em democracia, uma democracia, acho que você não sabe. Você condiz com o projetinho de poder de um Carta Capital, de um Brasil 247, de um cachaceiro bandido como Lula, né, de um Ciro Gomes que diz que receberia o Sérgio Moro a bala e tal. Nando Moura hoje tem um dos canais recomendados pelo novo presidente da República. Mas chatosar tem lá os seus riscos. Às vezes, dá errado. Ele recomendou o meu canal, sim. Ganhei quantos inscritos com isso? Porra nenhuma. Jair Bolsonaro veio no meu canal, cara, quando ele tinha 10 mil seguidores no Facebook. Só. Eu já estava com quase 1 milhão de inscritos. Hoje ele usa a máquina pública e a desinformação e a mentira para enganar a galera. E quem é o cara que mais denuncia isso? Mais do que o seu Meteoro Brasil, mais do que Felipe Neto, mais do que Cauê Moura, mais do que PC Siqueira, sou eu. Porque é um cidadão revoltado com aquilo que o presidente da República está fazendo, como era na época do Lula. E fiz uma música lá a respeito do gengivão. Você ficou doído com a música que eu fiz a respeito do PT, mas você não ficou doído com a música que eu fiz da Gadolândia? Como é que é? Ah, é porque eu não recebi um carguinho que eu fiquei assim? Se eu quisesse me candidatar a qualquer coisa, bicho, eu teria ganho com votação recorde. Recorde. Todos os caras que eu recomendei, Major Olímpio, o desgraçado do carteiro Reaça, o presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, todos eles ganharam. Se eu quisesse exercer o poder de maneira política, para mim seria a coisa mais fácil do mundo. E hoje eu me candidataria a qualquer coisa e seria eleito com votação recorde. Só que o que eu quero? A minha vida é simples, cara. O meu porta-partitura, o meu celular e falar o que penso. Isso é ruim para você? Desculpa, cara, mas você não sabe viver em democracia, né? Leon e Nilce estavam prestes a serem chatosados por Nando. Ah, essa daí é a vez que o Cabeçulinha disse que o Saddam Hussein era de direita também, né? Moura em 2017. Na superfície, Nando os ofendia com o pior de seu vocabulário por ambos não acreditarem na ideia. Qual é o pior do vocabulário? Chamar um homem cabeçudo de Cabeçulinha. É a mulher que tem o nome de Nilce de como Nilce. Eu acho até engraçado. Se me dessem esses apelidos, eu ia ficar contente. A ideia revisionista de que o nazismo é de esquerda.
Como Cara, mas aí se você discorda disso, beleza, não tem problema. Mas aí você vai lá reclamar com o Hitler. Você vai reclamar com a nomenclatura do próprio Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você vai reclamar com a própria estrutura do nazismo. Você vai reclamar com aqueles diversos historiadores e pesquisadores e aqueles da área da filosofia política que comparam os dois regimes e eles são absolutamente similares. Um parte de tentar criar um novo homem através da engenharia social e outro da engenharia genética, vamos dizer assim, a raça pura e tal. quase tudo que Nando diz, essa ideia também é defendida por Olavo de Carvalho. Mas não é só o Olavo de Carvalho, você pega lá o Hayek, você pega o Ludwig von Mises, etc. Você pega o Eric Wöhling. Então assim, são pessoas sérias, cara. Você não tem o direito de pensar a respeito da filosofia política estruturante, de quais são, daquilo que forma o partido. Porque direita e esquerda é sempre subjetivo. É subjetivo. Depende do observador. Se você abre um pouco mais o seu escopo e observa uma vertente política pelos seus elementos caracterizantes, você pode chegar a uma conclusão, você tem o direito de chegar a uma conclusão. Porque esse direito é negado a mim, sendo que eu estou falando a respeito de algo que é subjetivo. Direita e esquerda é subjetivo. PSDB é direita ou esquerda? Eles acham que são esquerda, muita gente coloca eles na direita, e aí? O subjetivismo das coisas não impede que a pessoa tenha uma liberdade de analisar o que ela quiser e achar a respeito. Olha só, existem muito mais características do nazismo que o fazem pertencer ao escopo, àquilo que engloba a esquerda do que a direita. Qual o problema? Embora não seja levada a sério nem pela história e nem pela ciência política. Para você, de fato, o nazismo era um regime esquerdista. Eu digo, olha, na década de 30, quando o nazismo surgiu, todo mundo achava que sim. E como depois isso foi camuflado. Por debaixo... É o socialismo. Você tem o marxismo e o socialismo de Hindenburg. Isso foi analisado por gente muito séria. Hayek, Mises, Wöhling. Abaixo da superfície ideológica havia o hábito de chatosar. A resposta que Nando ganhou continua sendo um dos momentos definidores da internet brasileira e do nosso momento histórico. Aqui fica claro que Nando cita livros que não leu e distorce os conceitos. Mas por que você não pega? Faz o seguinte, você pega, né? Eu vou até pausar esse vídeo para pegar o livro lá em cima, só um instantinho. Então aqui, ó, peguei 2 livros aqui. Richard Overy, The Dictators, é um livro que eu realmente recomendo que as pessoas tenham. A Rússia de Stalin e a Alemanha de Hitler. Eu tinha esse livro em iPad e consegui a versão em português agora. E O Diabo na História, do Vladimir Tismaniano. Por que vocês não pegam o livro e vejam assim, olha, o que o Nando falou não está no livro. Está lá, ó, página 645, tá? Só pegar e leia a conclusão, por exemplo, desse livro. Vamos lá, já marquei aqui na época. O primeiro culpado foi o marxismo, com a sua visão de uma utopia sociológica arraigada na aplicação da ciência econômica e social moderna. Afirmações de socialismo científico, produto da obra de Friedrich Engels, Karl Marx, basearam-se na crença em que leis de desenvolvimento econômico necessariamente produziram a condição para um sistema social único, apoiando na abolição de classes e na apropriação da propriedade para uso social. As raízes científicas da ditadura alemã se encontravam nas ciências biológicas, o desenvolvimento de uma biologia social popular, em fim do século XIX, associado ao trabalho de Ernst Haeckel e seus vários discípulos, construiu uma visão de mundo baseada na preservação da raça ou nação como uma espécie pura e exclusiva e na aplicação de regras rígidas para governar a saúde e a força a longo prazo. Página seguinte, os valores liberais nunca tiveram os valores liberais nunca detiveram nenhum dos dois políticos quando no poder eram intrinsecamente julgados como prova da fraqueza política e da fragmentação social de uma era passada. Então, por isso, ele os considera como gêmeos heterozigóticos aqui, certo? A própria comparação dos dois
no Richard Over, The Dictators. Tem também essa parte aqui, ó. A realidade, o diabo na história. A realidade é que por baixo das incompatibilidades filosóficas e aparentes entre ambas as ideologias rivais, o nazismo continha algumas afinidades táticas com o marxismo tão desacreditado. O próprio Hitler reconheceu que encontrara inspiração nos padrões marxistas para a luta política. Isso aqui é Hitler dizendo. Aprendi muito com o marxismo, como não hesito em reconhecer. Não quero dizer com sua doutrina social enfadonha ou com a concepção materialista da história, e assim por diante. Aprendi com seus métodos. A diferença entre eles e mim é que pus realmente em prática o que esses vendedores ambulantes e mata-borrões começaram timidamente. Todo o nacionalsocialismo é baseado nele, no marxismo. O nacionalsocialismo é o que o marxismo poderia ter sido se tivesse rompido suas ligações absurdas e artificiais com a ordem democrática. Então, assim, quem está dizendo é o próprio Hitler, cara. Reclame com ele. Qual é o problema de uma pessoa pegar uma verdade pré-estabelecida e criticá-la, e questioná-la? Você tem todo o direito de não concordar comigo. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Fala assim, não, acho que não. Agora, Eric Welling, o próprio Hayek, Ludwig von Mises, Vladimir Tismaniano, embora a opinião subjetiva do Richard Overy, que é o Capsulinha, pegou uma entrevista que fizeram para o Overy e falou, a direita americana, a direita na Europa se assemelha muito ao nazismo, tal. Olha só, ele acha que é de direita, tal. Você pegou a entrevista do cara e a análise subjetiva das pessoas entre filosofias políticas, né, ou ideologias políticas, ou espectro político, isso tudo trata da subjetividade do assunto e não da análise dele. Eu encontro muito mais características do nazismo no regime de esquerda do que de direita. Você tem o direito de discordar. Você tem o direito de discordar. Agora, eu vejo assim, reclame com Hitler, que falou isso daqui. Reclame com o hino do nacionalsocialismo. Reclame com todo o controle que eles faziam com as empresas, com o empresariado, etc. Reclame com o cientificismo, como o próprio Overy coloca aqui, que baseou os dois de maneira absolutamente errônea na época. Um cientificismo social para o marxismo, um cientificismo biológico para o nazismo, que levou à maior catástrofe que o mundo já viu em termos de mortos e de atrocidades. E aí? Eu estou lhe mostrando o livro aqui. Se você quiser debater estes livros aqui, que vocês falam que eu não, ele não lê os livros, eles não lê os livros, tá aqui, porra. Vamos falar a respeito, pega lá a página. Pega a página aí. Não pega a entrevista solta do cara, olha só aqui, ele tá falando que é de direita, não de esquerda. Eu tenho o direito de achar isso. Eu tenho o direito de contestar verdades pré-estabelecidas, principalmente verdades que se baseiam em um subjetivismo que é a direita e a esquerda. A direita é um lixo em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil está sendo. O Bolsonaro se diz claramente de direita, junto com o Centrão lá, claro. É um lixo horrível, absurdo. Pinochet, um lixo absurdo e tal. Agora, vocês não falam lá o cabeçulinha colocando Saddam Hussein como de direita também, né? Para vocês verem o subjetivismo da coisa. O ofensivo das letras do Pandora 101 foi incapaz de dar a Nando a fama que ele buscava. Era preciso direcionar melhor as ofensas. Então, YouTube, se eu estivesse buscando fama nesse exato momento, qual seria o melhor caminho? Elogiar o Mito. Que ele tem a maior bolha fora do YouTube. Você pega canais aí como Jovem Pan crescendo pra cacete. Você pega a Bárgada crescendo pra cacete. Eu tô estagnado há 2 anos. É isso que eu quero? É a fama a qualquer preço? É ir atrás do que me dá mais benefício? Ou é difícil para vocês entender que tem um cidadão que coloca o seu celular em cima do porta-partitura e fala o que pensa? Porra! YouTube foi exatamente isso que o Nando Moura fez. Voltou muito aqui, galera. Eu vou lá pra frente, onde nós paramos, aqui no Leão Início. Tá? Dos seus questionamentos, Nando, mas... Ou como... Vamos voltar aqui. Tudo é dito com muita calma, com um vocabulário que não se rende à ofensa. Não se rende à ofensa, mas os seguidores deles, de vocês, fizeram o quê? Foram lá pra descer o cacete mesmo.
E o falso bom mocismo aqui é te tratando como idiota, como se seu argumento fosse a coisa mais imbecil do mundo, como se você não pudesse questionar algo que é subjetivo, como o espectro político. Ele nunca é concreto e objetivo. Um espectro político, direita e esquerda, é sempre subjetivo. Eu fui procurar de onde saiu essa citação. Foi do mesmo suspeito. Ele tirou do Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Ele tirou Que é um excelente resumo de todos esses livros aqui, sim. Citação e não conferiu o autor. Original. E o autor, tipo, ele é diametralmente oposto de tudo que você acredita, Nando Moura. Desculpa. No livro, como eu disse, à torto e à direito, ele se refere ao nazismo como direita, ao nacionalsocialismo como direita. Não. Eu desafio, você vai encontrar, ele pode falar isso em qualquer entrevista que ele fizer. Ele, como historiador, não usa uma única vez nazismo é de direita, ou nazismo é de esquerda, ou Hitler ou Stalin é de esquerda. É de direita, porque um historiador não pode fazer isso, porque é uma matéria que diz respeito à filosofia política e não à história. Ele se atém aos fatos. E qual é a conclusão que ele chega? Que Hitler e Stalin eram gêmeos heterozigóticos, um partindo do cientificismo biológico, o outro partindo do cientificismo social, tá bom? De Marx e Engels. Ou como extrema direita. Far right é o termo que ele usa. E aí eu vejo... Ele não usa uma... Eu desafio. Ache uma única vez. Em todas essas... Uma única vez. Pode baixar ele como e-book. Aí você procura assim, direita. Direita, procure. Se ele usa o subjetivismo da filosofia política para definir fatos. Nenhuma vez. Ele não pode fazer isso como historiador. Um problema sério na sua argumentação, que é reivindicar ter autoridades. Então, assim, ele não lê o livro, ele não sabe o que tem dentro do livro e ele imputa isso a mim. É ou não é uma canalice, porra? É ou não é uma canalice? Sobre o assunto, sem de fato ter lido e entendido o que a pessoa que você cita de fato Vocês leram o livro? Vamos debater o livro então, porra. pensa. É o caso que você ter reivindicado um autor, reivindicado um texto dele que absolutamente não aborda o ponto do qual você está falando. A gente espera sinceramente. O livro inteiro é isso, é a comparação desses dois fascínoras. O livro inteiro, Os Ditadores, é a comparação de dois fascínoras. Se ele em uma entrevista fala a respeito dos partidos radicais de ultradireita, alemães e tudo mais, e daí? Como historiador ele não pode fazer isso, ele tem que fazer análise dos fatos. E qual é o fato? O fato é que ele está observando dois grandes fascínoras, que têm muito mais semelhanças do que diferenças. Apesar de terem sido, primeiro, aliados, grandes aliados, e depois de ter... Stalin sabia que Hitler iria chegar lá e descer o cacete nos pactos que eles fizeram, né? Invadir a Rússia. Sinceramente, ter respondido os seus questionamentos, Nando, mas acima de tudo, a gente espera ter tranquilizado a nossa audiência e esclarecido a confusão que se formou em torno desses conceitos, que são conceitos históricos e acadêmicos. Na academia, tipo assim, você fala o nazismo é de esquerda? Não existe essa discussão. No Facebook pode ter, mas na academia... Meu irmão, o que mais existe na academia... Que academia é essa que você não pode... questionar os valores pré-estabelecidos, principalmente valores que são subjetivos. O que é isso? Isso é absurdo. A própria afirmação, essa própria afirmação, ela é absurda. Você deve questionar. Você deve levar o questionamento até as últimas consequências, e principalmente quando você diz respeito a algo que é subjetivo. PSDB é de direita ou de esquerda? Pergunta para um petista. Pergunta para um PSDBista. Pergunta para o Serra. Agora pergunta para o Dória. Agora pergunta para o Alckmin. Qual é a academia que vai dizer se é de direita ou de esquerda? Se não a análise estrutural de determinado assunto. Eu tenho sempre que voltar a isso, porque eles realmente criaram, né? É uma das partes do assassinato de reputação. É quando você pega algo que você questiona, e você leva para o debate público e você transforma aquela pessoa em um perfeito idiota. Perfeito idiota. Eu sou o grande idiota, que é a do ré mi fá, tentando simplificar o máximo possível para a pessoa entender, fazendo a comparação entre a estrutura de um campo harmônico com a estrutura que é basilar
em uma ideologia política. Cara, não, é o idiota, ele só tá tentando tocar ali do... Vai se ferrar, sabe? Apesar disso... É você não considerar o que o outro fala, você ridicularizar aquilo que o outro fala. Que nem quando o Galileu Galilei chegou lá. Os caras falam, não, tem a paralaxe. Ele tem a paralaxe, é por isso que você está... Né, você é um idiota, você é um palhaço, você é um merda. Não querendo me comparar a Galileu nem nada do tipo. Muito longe disso. Como eu falei, não sou intelectual porra nenhuma. Só sou um cara que pega os instrumentos aqui, toca alguma coisa e que lê e que gosta de questionar. Se você acha errado, beleza. Mas não seja canalha de você não ter lido o livro e ter feito um vídeo desse, né? Tudo, Nando continua vendendo os livros que claramente não leu e até ministrando cursos sobre esses livros. Nenhuma evidência e nenhuma prova jamais fariam a parte já devidamente fanatizada da audiência do Nando Moura perceber as suas estratégias, suas falhas ou seus interesses. Mas se vocês não leram o livro, como vocês podem dizer que aquilo que eu falo a respeito dele não está nele? Eu acho que Eu acho que a vigarice intelectual vem de vocês. E o curso naquela época, a Masterclass, ele se propunha uma coisa só, ler os livros. E se o cara decorar, e se o cara discordasse, e se o cara não concordasse com alguma coisa, estava tudo certo. Porque naquela época era um grupo de debate de livros. Era isso. Eram fornecidos capítulos dos livros, as pessoas liam aquilo lá e debatiam. Não concordo com isso, cara. Não concordo que o nazismo é de esquerda. Não concordo. Eu acho que ele é uma terceira via. Acho que ele tem características que podem englobá-lo na direita. E da esquerda tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Por que um pensamento precisa ser criminalizado? Porque ele precisa ser achovalhado. O que eu penso é isso. E eu acho que assim, se você discorda, reclame com Hitler, né? O que o Nando nos ensina, tá bom? Para Nando Moura, o conhecimento obtido nas escolas tem pouca validade. O conteúdo de outros canais do YouTube é igualmente desprezível. A música popular é uma forma grotesca de cultura. Que absurdo, cara. Que absurdo. Eu sempre falo dos grandes gênios da música popular. Por exemplo, Chico Buarque é um grande gênio da esquerda. Ele é um gênio da música. Né? Tom Jobim, Cartola. Agora não adianta você não vai querer comparar a qualidade de um Cartola com o MC Kevin. Né? Desde quando eu desprezei os conhecimentos que eu obti nos lugares, só que eles não são suficientes. Inclusive foi com meu pai, com a bolsa que meu pai recebeu da FAPESP, que eu pude ir para Clamart, na França, e depois estudar em Roterdã, na Holanda. Então, como assim eu desprezo? Eu falo que ele não é suficiente, não chega nem perto de ser suficiente. Não é um títulozinho que vai dizer que você é alguma coisa. Não é um títulozinho que vai te impedir, por exemplo, de questionar as coisas que estão ao teu redor. Aliás, é disso que trata a humanidade, cara, das pessoas. Do direito da pessoa questionar determinadas verdades, principalmente verdades pré-estabelecidas que partem do subjetivismo, né? Nada presta. Apenas Nando Moura e os autores dos livros que ele vende. Para fazer com que a audiência... Que coisa, hein, mano? Puta, eu sou um merda, então, total. Caramba. Se acaia nessa visão maniqueísta e fanática do mundo, Nando Moura instrumentaliza o espectro político. Todo mundo é comunista, menos ele, menos Olavo de Carvalho. Assim, mais do que fidelizar a audiência, eles a aprisionam em um mundo ficcional. Nesse mundo ficcional, as únicas coisas reais... Eu acho que o tempo provou que você estava absolutamente errado, né? Absolutamente errado ao meu respeito. Não só em descer o cacete no próprio Olavo de Carvalho, mas descer cacete no Bolsonaro. Foi um cara que nós tínhamos muita esperança, né? Que era a luz do fim do túnel, no final acabou de ser um trem. Então olha só o quanto você estava errado. Você vai fazer um vídeo aí pedindo desculpas, qualquer coisa. Pô, não é assim, cara. Vamos conversar, você aí com a caca no nariz falando do Sérgio Moro. Vai falar alguma coisa a respeito? Vai ter quem é PC Siqueira? Quem é Cauê Moura? Vai ter? Não, né? Porque é o pessoal aí da tua patota, né, Bruno? São o poder, a influência e o dinheiro daqueles que o imaginaram. Esse é um modelo de negócios
que jamais seria ensinado aos mestres do capitalismo. Vai lá dar uma debochada aí a respeito do mestre do capitalismo também, o curso que tem a maior nota na internet, que mudou a vida de um monte de gente. Eu tenho certeza que todos os alunos estão passando por essa crise brasileira de uma maneira melhor. E se eles não encontraram conhecimento relevante dentro do curso, eles podiam pedir o dinheiro de volta, tranquilo. Isso dentro das leis de mercado, certo? Com os melhores planejadores financeiros que existem. Agora, se fosse só pelo dinheiro, se fosse só pela grana, se fosse só pela fama, tal, como eu te falei, cara, olha só, o tempo provou que você estava errado, não é? Não é? Porque precisa ser muito burro para continuar batendo numa mesma tecla durante 2 anos e não ganhando inscrito no canal, que está congelado 2 anos. E aí? Como é que é o esquema? Para quem é extrema-direita, para quem é extremista... tá aí, ó. Eu não sei, pra que é extrema-direita? Sou extrema-direita. Eu sou homofóbico, eu sou neonazista, eu sou tudo, né? Porque eles querem colocar tudo no mesmo pacote. Eu sou tudo isso. Este vagabundo aqui é condenado por difamar a minha esposa. Este vagabundo aqui, este canalha, né, que se sujeitou, se agachou ao Felipe Neto para conseguir sua coluninha na Folha, que é o sonho da vida de um cara direita, nacionalista, ultraconservador, radical, tudo é esquerda. Todo o resto é esquerda. E na cabeça deles também, simplificada, né, que não consegue entender o mundo na sua diversidade, todos esses que não são alinhados a eles são petistas. E essa é uma grande mentira. É uma grande simplificação, e que mais do que uma simplificação política, é uma simplificação moral que eles querem. O cara pegando aqui Henry Bugalho para basear. Ele se baseia nisso, né? Brasil 247, é Diário do Centro do Mundo, a revista Fórum, é Henry Bugalho, é Cauê Moura, é PC Siqueira, é Felipe Neto. Essa é a turminha do Meteoro Brasil. As simplificações grosseiras da realidade, o hábito de chatosar, tudo isso tem um lado pedagógico. A estratégia foi usada tantas vezes que todos nós a aprendemos e a decoramos. Agora, ela pode ser usada para minimizar os danos provocados pelo seu autor. É apenas justo que seja assim. Qual dano, cara? Qual dano? Qual grande dano? Que tem uma pessoa ter a liberdade de criar o seu canal e falar aquilo que pensa. Qual foi o grande dano que eu lhe causei? Qual foi o grande dano no negócio? Era para ter votado na quadrilha, 16 anos no poder? Era para votar em quem não tinha chance de ganhar? Era para continuar lambendo a Dilma? Ou lambendo o Ciro? Que é o que vocês fazem aí? Eu acho que não. Qual o grande dano que foi causado por você, mano? Fala pra mim. É isso, cara, eu sei, essas são as... esse aqui é o grande filósofo. Regras. Manda a foto da filha. São sujas, entendeu? O bagulho agora é muito mais sujo, então vamos aí, né? O único otário que tem que ganhar palco é o próprio Nando Moura, porque no final das contas ele fez o canal subindo nas minhas próprias costas, então agora, né, Nando, eu vou ter que pilotar essa charrete aí. Enfim, só que agora a nova corrupção vai começar no novo governo regente e quem vai acusar sou eu. Quem vai acusar o novo governo regente é ele. Eu quero que vocês façam o seguinte: quantos vídeos meus tem descendo o cacete no Bolsonaro? Vamos ver o canal do PC Siqueira aqui. F1 Café Clube, F1 Café Games, A Vida Continuando, assistir Avatar, Jogando For Blood, Fórmula 1 com Café, Café da Tarde, Brasil em Céu, Substância, Alec Baldwin, Que Fita Louca. O tempo provou o que para vocês, Meteoro Brasil? Vamos pegar aqui o Cauê Moura. Minha avó jogou água benta no seu pôster, vazou o pacote, chacota do rolê, terror das mulheres, agora segura o rojão, liberdade de expressão, chapéu de alumínio. E aí, bicho, quem é que tem criticado mais o mito aí no último tempo? Eu não era o cara da seita? Eu não era o cara da extrema direita e tal? Tira essa caca do nariz, meu irmão. E é isso. Vamos continuar aqui até o final. É isso. Ser meio de colocar as próprias convicções em perspectiva. O hábito de apoiadores que ajudam a manter esse canal no ar. Pede uma esmolinha, né? Pede uma esmolinha muito louco. O negócio não é criar algo que interesse o mercado. O negócio é pedir uma esmola muito louca. Eu peço perdão, mas o vídeo a respeito do Sérgio Moro acho que não vai caber hoje. Deu quase 1 hora de vídeo só para responder os 16 minutos dos caras, né? Mas eu achei interessante. Achei que
É por isso que demora, cara, porque você responder uma mentira, né, é sempre trabalhoso pra caramba. Deixa eu pegar aqui Meteoro Brasil. E vejam que eles nem atacam muito o Bolsonaro não, cara, o negócio dele, porque pra eles o Bolsonaro é maravilhoso, é atacando o Deltan. Quem é Deltan? Vamos lá, Deltan vaza, Moro antes da fama, né? Ciro Gomes, aqui sempre enaltecendo o Ciro Gomes, é claro. O negócio deles não é mesmo descer o cacete no Bolsonaro, porque Bolsonaro para esses caras aqui do Meteoro Brasil é uma benção. É o cara que estendeu o tapete vermelho para o Lula poder voltar, para o Ciro Gomes poder se alavancar. Estendeu o tapete vermelho, jogou a direita conservadora e liberal no lixo, infelizmente, né? A luz no fim do túnel era um trem. Mas essa aí é a resposta. Um dia eu pego aqui do Sérgio Moro, mas é uma canalice. Eles baseiam tudo no Intercept, que é o próprio blog, tão imundo quanto o Terça Livre, onde o próprio Glenn Greenwald diz: eu não participo mais dessa merda. E eles falam que é o selo de qualidade do The Intercept. O cara que pegou casos da Mariana Ferrer, mentiu a respeito da decisão do juiz e pegou o cara lá, colocou dentro da frigideira. Então esse aí é o selo de qualidade dos caras. Hoje eu respondi a meu respeito, espero que esteja satisfeito a respeito disso. O vídeo já ficou muito longo para colocar o Sérgio Moro aí na brincadeira também. Então verifiquem a inscrição no canal, gostinho, chininho. E até a próxima, quem sabe um dia eu pego e rebato aí as mentiras e as canalices que esses caras falam a respeito do Moro. Beleza? Um abraço.